eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as nossas videoaulas devem mostrar para vocês tudo aquilo que deve ser feito. Então, todas as atividades, exercícios, tudo que precisa ser feito deve ser realizado com base naquilo que vemos por aqui, tudo bem? Daremos continuidade, então, à nossa disciplina de arte e vamos dar mais um passo, né, falando sobre a próxima unidade do livro. Essa unidade se chama Existe Arte nas Nossas Tradições Culturais. E vai ser bem interessante. Vamos ter debates bastante interessantes, reflexões muito interessantes e intrigantes para fazer, né? Vamos ver da página 100 até a 105. Vamos refletindo sobre tudo isso, sobre o que é cultura, sobre o que é tradição cultural, no que essas tradições interferem na nossa arte, na arte do nosso país como um todo, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Unidade 2. Existe arte nas nossas tradições culturais? No Brasil, existem diversas práticas culturais que são tradicionais de cada região, estado ou município do país. Entre essas práticas, podemos citar festas, momentos de trabalho, momentos religiosos, que reúnem muita música, dança, encenações e outras artes. Nessa unidade, vamos conhecer algumas dessas práticas e refletir sobre os aspectos artísticos presentes nelas. Então, várias dessas tradições culturais são ligadas a vários aspectos da vida, né, e de um local, né, muitas vezes religiosos, alguns até mesmo ligados ao trabalho, festas, né? Então, tudo isso é possível encontrar arte. Às vezes a gente nem acha tão bonito, ou então até mesmo não entende o que está acontecendo, mas é inegável que tudo aquilo é artístico. E, ao meu ver, né, como professora de arte, eu sempre tento ver a arte em tudo. Então, para mim é muito gratificante poder olhar para essas tradições e enxergar quão artísticas elas são. Observe a imagem e converse com os colegas. Bom, não vamos conversar, mas vamos refletir, né? Sobre as questões a seguir. Que práticas culturais brasileiras você conhece? Você já teve a oportunidade de vivenciar alguma? Como foi? Então, eu quero que vocês reflitam aí na casa de vocês, tentem buscar na memória se vocês já viram algumas práticas culturais do Brasil, seja pela TV, seja ao vivo, ou por jornais, revistas, pelo YouTube, né, na internet. O que vocês já viram, o que vocês conhecem de tradições culturais do nosso país. Nosso país é muito grande, muitas vezes é muito comum que a gente não entenda a cultura de um outro estado, né? Nós ficamos muito presos às nossas tradições e esquecemos, né, da imensidão que tem o Brasil. E, na verdade, nós temos diversas culturas dentro de uma só, né? Nosso país, ele é muito miscigenado, temos várias influências de vários países, então a nossa cultura é realmente muito rica. 2. Você acha que a arte está presente nas festas tradicionais da nossa cultura? Por quê? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Durante essa unidade, né, nós vamos percebendo estes caminhos, vamos ir refletindo sobre isso. Talvez a resposta de vocês até mesmo se modifique de agora até o final da unidade, né? Talvez vocês consigam entender um pouco mais sobre essas expressões culturais. 3. Para você, qual é a importância dessas práticas culturais para as pessoas? Então, para vocês, qual é a importância dessas práticas, né? Quando a gente fala sobre ter história ou ter descendência, ter algo que nos liga ao nosso passado, na verdade, as tradições culturais ajudam muito, né? A gente consegue compreender tudo aquilo que tivemos no passado, a gente consegue compreender os nossos antepassados através desta herança cultural que eles deixaram para a gente. Então, agora vamos para a reflexão. Que tradições existem no Brasil? Tá lá na página 104, tá, meninos? Algumas partes do livro eu não consigo colocar na videoaula porque não seriam proveitosas aqui pela videoaula, porque seriam momentos de estarmos no colégio, tá? Então, eu gostaria que no final dessa aula vocês voltassem lá para o comecinho da unidade, né, para essa página, e lessem tudo com calma, com tranquilidade, entendessem, tá? Porque eu não consigo colocar aqui nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Como já vimos, a arte pode estar presente em diferentes espaços, né? Então na última unidade nós vimos a arte urbana, entendemos que a arte não está só nos museus, né?
e nesse momento nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse aspecto artístico. Mas você já notou que muito do que vivenciamos no dia a dia também está repleto de arte? Um exemplo disso são as inúmeras práticas culturais tradicionais que ocorrem no Brasil, como os festejos. Esses eventos estão repletos de música, danças, artes visuais, encenações, etc. E além de divertir e animar o público, proporcionando um momento de apreciação e fazer artístico, podem nos provocar e pensar sobre a sua importância histórica e cultural. Observem as imagens. Eu prefiro que vocês observem pelo livro, tá? As imagens vão estar melhores. Então, agora vocês precisam refletir sobre essas questões. Você conhece esses festejos ou já ouviu falar deles? Na sua opinião, como as pessoas parecem se sentir nessas fotografias? Que formas de arte você identifica nos festejos representados? E como você acha que é possível preservar e manter essas manifestações artísticas e culturais? Bom, nós podemos identificar várias formas de arte, né? Nessa fotografia, por exemplo. Não só através das roupas, né? Da riqueza de detalhes das roupas, mas também é uma representação teatral, se a gente for pensar. Em alguns deles existem também dança e música. Então existem várias artes entrelaçadas e interligadas em festejos como esse, né? E manter essas manifestações artísticas, elas têm se tornado um pouco cada vez mais difícil, né? Mas normalmente esse tipo de herança cultural, ela é passada de pai para filho, né? Quando um pai faz parte de um grupo como esse, normalmente os filhos também vão fazendo parte, assim como os netos. Esses grupos ultimamente têm ficado cada vez menores. A nossa cultura está aí respirando muito dificilmente, mas existem ainda pessoas muito empenhadas em manter essas tradições, em passar essas tradições adiante para que elas não morram, para que elas consigam aí sobreviver por mais séculos. Como você deve ter percebido, as imagens trazem festejos tradicionais brasileiros em que as pessoas aparecem dançando e vestindo trajes típicos desses eventos. A maioria dessas festas tem raízes africanas, indígenas e europeias e são o retrato da miscigenação cultural que forma o Brasil. É muito importante a gente entender isso também. Muitas vezes, quando vemos algumas dessas tradições, pensamos que elas são ligadas a somente uma cultura, às vezes a somente uma religião, quando na realidade isso não acontece. Quando vamos entender melhor a história dessas tradições, nós percebemos que ela é realmente a miscigenação do nosso país em forma de cultura. Nós temos aí a África, os indígenas, né, os americanos, realmente sul-americanos, e os europeus trabalhando em conjunto para moldar toda uma cultura de uma sociedade, de um país, né? Então, é algo bem importante para a gente ter em mente. Pelo seu valor histórico, cultural e artístico, essas manifestações são fontes de inspiração para muitos artistas. Observe, por exemplo, a imagem a seguir, que é essa imagem desse quadro, né? Que é bem bonito. Que festejo é retratado na imagem? Ele é celebrado no local onde você mora? Você acha que as obras de arte como essa podem mostrar a importância dos festejos e das folias que ocorrem no Brasil? Por quê? Você considera importante manter essas tradições vivas? Por quê? Bom, essa a gente pode perceber, né, pela fotografia, que é uma festa junina, né? A gente pode notar, né, que existem balões, fogueiras, e na verdade vai depender, né? Essas festas são muito importantes para uma parcela da população, para outras não tanto, né? Então depende das pessoas que estão envolvidas. A importância delas é justamente para essas pessoas que sentem a importância delas, né? A gente tem que compreender também essa parte. Algumas pessoas não são ligadas a ela pelo fator religioso que existem nessas festas, né? Hoje em dia, nem tanto, mas ela já nasceu como uma festa católica. Então, para os católicos, esta festa é sim muito importante. Para as outras pessoas de outras religiões, não são tão importantes por não serem representativas para a sua vivência, né? Então aí vai depender de qual pessoa estamos falando. Para uma parcela, ela é sim importantíssima. Para outra, não. O que devemos fazer é sempre respeitar a cultura e a tradição do próximo, né? Então, por mais que eu não me sinta representado por aquela festa, ou eu não me sinta realmente à vontade naquela festa, ela é importante para uma outra parcela da sociedade também.
E se vocês consideram importantes manter essas tradições vivas, aí é uma resposta pessoal de vocês, né? O que vocês acham? Essas tradições, elas precisam ser mantidas vivas? Todas elas, todas essas festas e tradições culturais de todas as religiões, de todas as parcelas da sociedade. Vocês acham importante manter essas tradições vivas? Se vocês acham, reflitam. Por que é importante? Ou então, por que não é importante? Fio da meada. Então vamos lá. A pergunta que vai nos guiar nessa unidade é: existe arte nas nossas tradições culturais? Ela é o tema do nosso projeto e será o fio condutor dos nossos estudos e pesquisas. Nossa proposta é explorar as práticas artísticas que integram muitas das manifestações culturais brasileiras. No capítulo 3, vamos conhecer uma artista que leva para os palcos as danças dos festejos. No capítulo 4, vamos conhecer um grupo de artistas que mantém vivas suas tradições por meio da música. Ao final da unidade, estudaremos um festejo tradicional brasileiro e as linguagens artísticas que se misturam em sua celebração. A seguir, no capítulo 3, nós vamos apreciar espetáculos de dança, conhecer a vida e a obra de artistas da dança, estudar elementos da linguagem corporal, particularmente das danças tradicionais brasileiras, realizar experimentações de dança, pensando também nos figurinos e adereços necessários para compor as atividades, criar em grupo uma coreografia inspirada. Bom, isso a gente vai ver, né? Vamos ver como fica a nossa situação, se vamos ter tempo e condições para fazer esse fechamento. Se não, nós tentaremos fazer de alguma outra forma, tá? E refletir sobre as práticas culturais e artísticas que existem no local onde vivemos. Então vamos ver aí um pouquinho do capítulo 3, né? Da página 106 a 111. Vamos lá. Arte e tradições brasileiras. Por meio da dança é possível expressar emoções e ideias de diversas formas. As danças tradicionais, por exemplo, podem manifestar valores, costumes, crenças e outros aspectos presentes na cultura dos mais diversos povos. Muitas vezes ligadas a festejos, essas danças também têm forte relação com a música e constituem importantes heranças culturais transmitidas de geração em geração, assim como as celebrações que fazem parte. Nesse capítulo, vamos conhecer uma artista que explora e valoriza essas manifestações artísticas, utilizando-as como referência para a criação de suas obras, que é a arte de Antônio Nóbrega. Vamos ver então quem é este homem. Observe outra foto do espetáculo Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, de Antônio Nóbrega. Tente perceber os movimentos, as características do cenário, como as cores e a luz, e do figurino dos dançarinos em cena. Então, as primeiras impressões de Naturalmente são: depois de observar as imagens, responda as questões. O que vocês veem nas imagens e o que as pessoas retratadas estão fazendo? Os movimentos que as pessoas estão realizando são parecidos com os movimentos de alguma dança que vocês conhecem? O nome desse espetáculo é Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira. Na sua opinião, o que caracteriza uma dança brasileira? Bom, isso é um pouquinho difícil da gente responder, né? Observe novamente as imagens e pense no título do espetáculo. Que tipo de música vocês acham que compõe essa trilha sonora e por quê? Que impressões o figurino dos artistas causou? Você já tinha visto vestimentas como essas? Em que contexto? Será que as roupas influenciam de alguma forma nos movimentos dos dançarinos? Bom, vamos terminar de ler o capítulo e aí vocês vão conseguir tirar as conclusões de vocês, né? Mais perto de Naturalmente. O espetáculo de dança Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, concebido e coreografado pelo artista pernambucano Antônio Nóbrega, faz uma releitura de danças como o frevo, o coco, o jongo, sapateados e danças dos orixás, que são parte de festas tradicionais no Brasil, entre elas o Carnaval, o Pastoreu, o São João, a Folia de Reis, a Marujada, entre outras. Então, eu tenho certeza que vocês não conhecem todas essas. Foi o que eu disse, né, no comecinho da aula. O nosso país, ele é continental e muitas vezes a gente não consegue compreender tudo. Muitas vezes a gente acha que compreende uma dessas festas e, na verdade, a gente nem compreende, né? Então, a cultura do Brasil é realmente algo muito intrincado, muito complicado. Foi o que eu disse. Como responder o que é uma dança brasileira? O nosso país, ele tem a miscigenação na veia, né? É algo muito forte. Então temos referências de todas as partes do mundo. Nós temos então a nossa colonização feita por europeus, né? Por portugueses e espanhóis inicialmente e logo após por alemães, italianos, holandeses. E então temos também os indígenas,
os escravos africanos que trouxeram sua cultura. Temos também, logo após, né, os imigrantes, principalmente a cultura japonesa, muito forte no nosso país. Então, como dizer o que é tipicamente brasileiro e o que não é? É realmente um pouco complicado. Você conhece alguma das danças mencionadas e os festejos? Alguns deles acontecem na sua região? Bom, aí cabe a vocês dizer, né? Aí no bairro de vocês existe alguma dessas manifestações? Em Naturalmente encontramos atuações solo, uma pessoa, duetos, né, que são 2 pessoas, e trios, que são 3 pessoas, acompanhadas de músicos que tocam instrumentos de corda, sopro, percussão e teclado. Será que os músicos são importantes para as apresentações do espetáculo e para a atuação dos dançarinos? Por quê? Bom, a música sempre vai ser importante para um espetáculo de dança, mas eu quero que vocês reflitam. Será que termos músicos, pessoas de carne e osso ali, tocando ao vivo, é muito diferente do que colocar ali um CD ou então um pendrive e uma música para tocar? Reflitam sobre isso. O que vocês acham? Tá? É uma pergunta muito válida. O que vocês acham? É muito diferente? O multiartista Antônio Nóbrega, além de dançar, toca diversos instrumentos em cena. Durante as apresentações, em meio às coreografias e às músicas, ele expõe ainda suas reflexões sobre as danças tradicionais brasileiras e, com a ajuda de um telão, apresenta as características definidas por ele em seus estudos, como passos, saltos, gingados. Isso é muito importante, né? Porque por muitas vezes alguém pode observar esse espetáculo e não compreender todas as referências. Então ele traz as referências e mostra para o público. Por isso, naturalmente, é um espetáculo que pode nos ensinar muito sobre as danças brasileiras tradicionais e nos fazer refletir sobre os aspectos artísticos presentes em muitas festas e festejos do país. O interesse de Nóbrega pelas festas tradicionais fez com que ele se dedicasse posteriormente à pesquisa e à reflexão acerca das manifestações artísticas presentes nessas celebrações. Seus estudos, que já duram mais de 40 anos, incluem aspectos da arte chamada erudita, das brincadeiras tradicionais e, em especial, da dança dos brincantes. Essa união proporciona aos dançarinos movimentos singulares, que costumam ser acompanhados de músicas típicas da cultura tradicional brasileira. Então, o texto Saiba Mais, tá? Eu vou, como sempre, deixar para que vocês leiam em casa. Eu quero que vocês, então, como eu disse para vocês, leiam desde o início da unidade até onde a gente parou, principalmente o texto Saiba Mais, porque existem algumas partes que eu não consegui colocar aqui, mas que eu gostaria muito que vocês lessem, né? Eu não consigo colocar tudo nas nossas videoaulas, mas eu gostaria muito que vocês lessem em casa, tá bom? Então, terminou a videoaula aqui, desliga o celular bem rapidamente antes de começar a próxima videoaula e leia, é bem rapidinho, 10 minutos vocês vão ter lido tudo, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula, vamos estudar mais então sobre a cultura do nosso país. Eu espero vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.